mais recorrente registrada contra meninas de 10 a 14 anos no Brasil em 2022. Aponta o Atlas da Violência divulgado ontem. A agressão sexual representa quase a metade dos casos de violência contra meninas nessa faixa etária e 30% entre bebês e crianças de até 9 anos. Nós vamos ao vivo agora conversar com Thalita Porto, que traz todas essas informações. Thalita, obrigado pela participação com a gente. Desde já, uma ótima quarta-feira. Eu acho que a terminologia que a gente pode usar que é assustador. Ou são assustadores esses dados? Bom dia, Elson. Bom dia, ouvintes. Meu nome é Tátila. Perdão. E, de fato, é assustador, são dados alarmantes, né? De acordo com o Atlas da Violência, identificar que as mulheres e as meninas vivem uma vida de violência, né? O que muda são as categorias dessas violências e grande parte dessas violências, né, mais de 81%, acontece dentro de suas próprias casas. Então, nós identificamos que esses dados foram colhidos pelo SUS. Que é um problema não só de segurança, mas também de saúde e um problema também de educação. Porque muitas dessas pessoas que sofrem esses tipos de violência, elas não conseguem identificar que estão sofrendo violência sexual. Então, por isso, a importância de falar sobre, né, de debater sobre gênero nas escolas, de ter educação sexual. Ter educação sexual não é falar sobre sexo, não é ensinar sobre sexo, mas identificar que o corpo da criança, o corpo da mulher é algo privado e inviolável, que não pode ser tocado sem a permissão. E o pior, não é, que a gente vive num país completamente, em boa parte, machista, que tem um tabu muito forte dos pais conversarem com suas filhas sobre sexo. Não ensinar sexo, mas falar de como se proteger, de como se defender, sobre tudo. E em meio a tudo isso, a dados como esse do Atlas da Violência, a gente ter uma discussão nacional sobre a criminalização da mulher que, se for estuprada, não quiser ter aquele bebê e pegar uma pena maior do que um estuprador, é quase que insano, para não falar outras palavras mais agudas, né? O Brasil já é um país que tem uma das legislações mais restritas em relação ao direito ao aborto, né? Ele só acontece em 3 casos. Então, esse PL, que ultimamente está sendo discutido, ele de fato também é alarmante e um absurdo, porque nós, mulheres e meninas, que já vivemos uma vida de violência durante toda a nossa trajetória, precisamos de mais essa prerrogativa que possa vir a punir e criminalizar caso a gente sofra esse tipo de violência. E lembrando para você que está em casa, que sofreu esse tipo de agressão sexual, não existe tempo para isso, tá? O Brasil, nos últimos 12 meses, e são dados oficiais, teve talvez o maior número de denúncias de estupros pós 6 anos, pós 8 anos, por falta de conhecimento muitas vezes, né? E quando você consegue ter esse conhecimento e sabe que pode correr atrás dos seus direitos e denunciar agressores, tem feito. Faça isso, não é verdade? Exatamente, Edson. Então, assim, é extremamente importante que nós estejamos vigilantes em relação ao que acontece, em relação aos nossos direitos, que de fato consiga fazer a denúncia, procure os canais de atendimento, os canais de denúncia e, sobretudo, vamos orientar os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, né, sobre o que de fato é violência e o que pode estar nos prejudicando mais ainda em relação a essas situações, porque
como foi mostrado, esses tipos de violência acontecem mais de 81% dentro das nossas próprias residências, né? E, infelizmente, 86,7% dos casos são cometidos por homens. Então, homens, geralmente, que estão ali no nosso âmbito familiar. É verdade, infelizmente. Muito obrigado pela sua participação. Tenha uma ótima quarta-feira e obrigado pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia, tá? Eu quem agradeço, Eldson. Obrigado. Bom dia. Um ótimo dia.